Heriberto, eu queria que você contasse para a gente hoje um pouquinho de como está funcionando os investimentos da NEC no Brasil. Se eles são baseados na crise que está tendo lá fora e o eminente risco dela vir para cá, ou se a NEC não, ela está baseada na expansão do mercado brasileiro e no crescimento dele. Como que funciona isso hoje? Então, nossa empresa, eu tenho dito assim, a NEC Mundial, ela completou 113 anos de operação. Então é uma empresa secular, né? Multinacional japonesa, presente nos 5 continentes do mundo. No Brasil, nós completamos 42 anos. Então são 42 anos, começamos com telecomunicações, automação postal, supercomputação. Tivemos uma época na parte da informática, displays, monitores. Então, 42 anos de Brasil significa por épocas que começou relativamente na época da expansão, várias crises, e a cada crise também a empresa sentiu bastante, mas ela tem uma história, um compromisso com o país. Então, é uma empresa que apostou no Brasil, na América Latina, e, se não me engano, foi a segunda subsidiária no mundo a que foi estabelecida no país. Então é uma empresa que, sem dúvida, nós estamos entrando num momento bom em termos de Brasil, mas o compromisso já é um compromisso de, estamos completando quase meio século, né? Certo. E, bom, queria que queria saber se o Plano Nacional de Banda Larga, esse plano vai influenciar alguma coisa nos negócios da NEC? Você acha que vai mudar alguma coisa no negócio de vocês, ou é uma coisa importante para o mundo da tecnologia, mas para a NEC não vai fazer tanta diferença em termos de números de negócio? Não, o PNBL, a banda larga, ela influencia e ela define a direção de todo o complexo industrial de tecnologia de informação e comunicações. Isso é fato, né? O que o país carece é justamente a banda. Hoje nós trabalhamos, o país trabalhou muito no chamado acesso, né? Então nós tivemos aí telefonia fixa, praticamente 70% das casas já estão com telefonia fixa. O telefonia móvel são 213 milhões para 190 milhões de pessoas, portanto mais celular do que pessoas. Agora o que falta é qualidade e velocidade. Porque se você não tiver qualidade e velocidade, você não consegue colocar o conteúdo. Então, o Plano Nacional de Banda Larga, ela vai impulsionar, mas não só o Plano Nacional de Banda Larga, mas a banda larga é essencial, é o início de uma nova revolução digital. Então você acha que vai impactar no todo o mercado de tecnologia? Todas as empresas que fazem parte desse know-how vai sentir? Exatamente. A influência não está ligada apenas a nós, estamos participando, seja na parte tecnológica da plataforma, seja na parte de provisionadores de serviços, mas toda a cadeia, todo o elo da cadeia, ela vai ser influenciada pela banda larga. Eu queria que você explicasse um pouquinho também qual que é o papel do Brasil hoje dentro do mercado mundial para a NEC e um pouquinho sobre o que representa o Brasil dentro da América Latina para a NEC. A América Latina representa aproximadamente hoje 10% de toda a operação internacional. A operação internacional hoje ela tem um valor de 7 bilhões de dólares do grupo, então representa 10%. E desse 10%, mais ou menos metade representa o Brasil. É mais ou menos proporcional ao PIB. Agora, esse 10%, a expectativa é que nos próximos 6 anos, a América Latina, a expectativa é que suba para 25% a participação, América Latina. Por que isso? Hoje, acho que não precisa entrar muito a fundo para saber que o Brasil ela está entre os países que tem um potencial de crescimento econômico muito grande. Então ela está sempre listada junto com a China, com a Índia, com a Rússia e o Brasil. Mas se você comparar, mesmo dentre esses países, o que melhor possui as condições, seja um regime governamental estável, uma economia de mercado, uma população jovem,
uma massa populacional relativamente grande e inovadora, é o Brasil. Além do fator dos recursos naturais, e não termos, são anos sem grandes consequências, sejam de revolução, sejam de algum problema oriundo da natureza. Então isso faz com que o país receba essa atenção que todos estão olhando o país. Então ela tem um conjunto de elementos que, aliado obviamente à gestão, ao governo, ela deve assumir uma posição muito importante no contexto mundial. E, obviamente, a corporação mundial, ela olha o Brasil como sendo um dos mercados de maior potencial de crescimento e sustentável para os próximos anos. Tá certo. Agora, para finalizar, saindo um pouco desse tema de negócios, um outro assunto que também está em pauta todos os dias no mundo da tecnologia, a questão de mão de obra dentro do Brasil. O Brasil, assim como pode-se dizer um pouco carente em infraestrutura, está mudando isso agora, é carente em mão de obra de tecnologia. Eu queria saber se a ANEC, 40 anos no mercado, já quase meio século consolidada aqui no Brasil, também sofre com esse problema, e se sofre, quais são as soluções que vocês implementaram? Então, esse é um assunto bastante crítico, né? Se talvez até mais que infraestrutura, nós estamos carentes de mão de obra qualificada, né? E isso é uma consequência de uma política de educação que não seguiu preparando o país para o ritmo de crescimento que ela está passando. Ela sofre bastante, a tecnologia de informação, a área que ela sofre um dos maiores déficits de mão de obra. Só para ter uma ideia, o México, ela tem um PIB metade da nossa, ela forma aproximadamente 80 mil engenheiros por ano. O Brasil forma 40 mil engenheiros, dos quais, de primeira linha, só 10 mil engenheiros por ano. A China forma 400 mil engenheiros por ano, para ver a diferença de escala. Então, e no nosso caso, se tem deficiência na formação dos engenheiros, muito mais na parte de tecnólogos, onde realmente acontece a necessidade de uma mão de obra especializada. E não estou falando só na área técnica, na área seja de saúde, seja de educação, nós temos uma deficiência brutal de mão de obra, né? O que nós temos feito além da empresa ser uma das maiores formadoras de mão de obra, nós, desde estágios, treinamentos, convênios com as universidades, o que nós estamos fazendo no curto prazo é um intercâmbio maior com as subsidiárias da América Latina, através de profissionais vindo de lá para cá, e daqui para lá, e nesse instante mais de lá para cá, para poder suprir essa passagem. Mas no médio prazo, sem dúvida, há de se pensar, nós estamos já abrindo convênios com as universidades, centros de pesquisas, para nós podermos ter uma mão de obra qualificada para suportar os projetos que demandam, sem dúvida nenhuma, uma quantidade brutal e realmente a carência, principalmente nas grandes metrópoles. Hoje nós temos uma disputa muito grande, uma elevação do custo, né, e consequentemente a disputa por profissionais faz com que a qualidade caia também, né? E um outro tema, acho que é muito importante, nós falamos de infraestrutura, pessoas, e um outro tema que certamente vai ser um divisor de águas é a preocupação com o chamado preservação ou que chamamos de Green Programs, né? Os programas verdes. Então a tecnologia de informação é a área que precisa realmente se preocupar com isso, porque o consumo de energia, vamos dizer, de energia limpa, né? E porque a quantidade a dependência das soluções de eletrônica para a energia elétrica é muito grande, a dispersão, a dissipação de calor. Então o cuidado que se tem que ter, as tecnologias estão evoluindo para que possa cada vez mais atender o quesito de sustentabilidade, né? Que é um outro quesito que o Brasil apenas começa a engatinhar nessa área. Então tem muita coisa para frente. Tá certo, então. Muito obrigada. Obrigado a você.